Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos ler Parashat Naso. Parashat Naso é a parashá mais comprida da Torá, uma parashá com uma variedade de assuntos. Mas antes de chegar no assunto que eu quero tocar hoje, eu quero fazer uma pergunta. Quem, na sua opinião, tem mais chance de comprar moto? A pessoa que nunca tinha moto, nunca pensou em moto, mas está sofrendo do trânsito que tem aqui na cidade? Ou uma pessoa que quer moto, já viu moto, mas acabou de ver um acidente feio de moto? Ele viu nos olhos, ele viu como aconteceu, viu como a pessoa voou, caiu, quebrou os ossos e tudo mais. Quem vocês acreditam que vai comprar moto mais rápido? Aquele que nunca tinha e nunca viu nada, ou aquele que acabou de ver o acidente? Bom, provavelmente a maioria de vocês, pelo menos quem não tem moto, acha que quem nunca tinha e nunca viu nada mal acontecendo tem mais chance. Mas a Torá, em nossa parashá, ela nos ensina que talvez o outro que viu tem mais chance ainda. A nossa parashá tem dois assuntos que um é colado na outra. Um dos assuntos que nossa parashá fala sobre ela é uma isha sotá, uma mulher que o marido suspeita que ela está se comportando de uma forma imoral, que ela não está sendo fiel, e a gente traz essa mulher para o Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, ela passa lá um ritual inteiro, passa um processo inteiro, que no final do processo, se ela optou a chegar no final do processo, ela pode tomar de uma água que o nome de Hashem foi apagado e a tinta caiu na água. Ela pode tomar essa água e no final das contas essa água que vai verificar se essa mulher pode voltar para o marido ou não. No caso que ela realmente não pode, a Gemara diz que, ou a Torá diz na Parashá, que essa mulher, ela começa a inflar, até que a barriga dela explode, etc. E não vou entrar em todos os detalhes, mas um evento que é bem traumatizante. Logo depois desse evento, a Torá fala sobre Nazir, uma pessoa que decidiu que ele não vai tomar vinho, não vai se impurificar para as pessoas mortas. E essa pessoa tem restrições, ele não pode tomar vinho, não pode cortar o cabelo. E esse negócio pode durar por pelo menos 30 dias e pode durar até mais. O Midrash logo pergunta por que a Torá colocou esses dois assuntos um colado no outro. Um assunto que trata de uma pessoa que quer se elevar, quer ser mais afastado das coisas mundanas, colado num assunto que é exatamente contrário, uma mulher que talvez se envolveu nas coisas mais erradas que existem. A resposta que diz o Midrash é impressionante. Lalamedcha, para te ensinar que haroé sotá bekalkalatá, quem vê essa mulher nessa situação no Beit HaMikdash, que a gente faz todo o processo antes de dar para ela tomar água, quem vê essa mulher até tomando água e acontecendo o que acontece com ela,
Yazir atzmo min hayain. Agora tem que tomar cuidado de não beber vinho. E a gente pergunta, mas como assim? A lógica é contrário. A pessoa acabou de ver com os olhos dele o que acontece quando uma pessoa se comporta de uma maneira imoral. Ele vai acabar fazendo coisas imorais? E a resposta que nossos sábios dão é sim. Porque quando a pessoa não está envolvido, quando a pessoa não tem no desejo, quando a pessoa não está atrás de uma coisa, então ele fica escutando e ele vê as coisas de uma maneira mais geral. A pessoa que nunca tinha moto sabe que moto é perigoso. Ele nunca entrou nos detalhes, exatamente como acontece e que acontece e assim um assado. Então, a pessoa que nunca tinha moto, mesmo que ele está no trânsito e mesmo que ele está sofrendo no trânsito e sonhando para ter uma coisa muito mais fácil para passar, etc., e ver os motoqueiros lá passando ele toda vez, ele sabe que moto é perigoso, de modo geral. Então, ele já é mais difícil aproximar ele para um conceito chamado moto. Mas quem já quer moto, quem o desejo já está lá dentro, quem já passou perto de uma loja uma vez, já viu os motos, já olhou, eu gosto esse, já sentou em cima de uma moto para ver como ele parece. Ele, quando ele vê o acidente acontecendo, já começa a dar opinião. Não, aconteceu por causa que ele não tomou suficiente distância e não estava com equipamento suficiente de segurança. Por causa disso, quando caiu assim assado, e o batimento, ele deveria fazer assim, ele deveria sentar e ele apertou esse freio em vez desse freio e começa a fazer os cálculos, porque ele tem certeza que ele mesmo, quando ele vai ter moto, não vai. Ele vai ter todo o equipamento, ele vai ser como balançar uma moto, ele vai saber, com ele não vai acontecer. Diz a Torá que quem já viu os detalhes, quem já está envolvido, agora você está em mais perigo. Agora você tem que se afastar do vinho, porque até ver com seus olhos, você pensa em modo geral. Essa coisa não presta, essa coisa não é para mim. Mas quando você já começa a ver todos os detalhes, aí você já está em situação que acha que não, mas porque eles não sabiam desse detalhe, daquele detalhe, mas comigo não vai acontecer. Então, quem está perigo de no final acabar comprando moto. A lição para nós é óbvia. A gente vê muita coisa errada. E sempre tem nessa pergunta de: vou falar para as minhas crianças que isso não existe? Ou tem que saber que existe coisa errada? Bom, óbvio que nossos filhos, temos que saber que o errado existe. Mas quando você começa a entrar em muitos detalhes, que acontece que a pessoa começa já se convencer que não, ela é diferente, ela não é exatamente assim, ela tá quase, mas não igual, e começa já se acostuma com a ideia. Quando você é muito próximo, coisa errada, você acostuma com a ideia. Então, quem tem essa coisa errada muito próximo é, na verdade, em perigo maior. A gente vive num mundo que tem muita coisa acontecendo em nossa volta. E cada vez mais
as pessoas levantam certos assuntos, as pessoas começam a usar mais frequente certos termos que 10, 20 anos atrás nunca foram usados. As pessoas começam a ver coisas que 10, 20 anos atrás ninguém viu. E apesar que a gente sabe que tá errado, a gente não segue, mas só o fato de ver essas coisas acontecendo com repetição, somente isso já nos acostuma, já nos amolece. A gente vive uma geração que somos em mais perigo, porque somos já amolecidos, somos já acostumados. Nossa geração, que vive já amolecido e já acostumado, óbvio que tem que tomar ainda mais cuidado do que em gerações anteriores. Cada um pode pensar no perigo que tem em volta dele, mas isso é uma mensagem que essa paraxá tem para nós. A vontade da pessoa, a mente da pessoa, ela não funciona de acordo com a lógica que a gente acha. Ela funciona diferente. Então, quanto mais a gente afasta dos detalhes de todas as coisas erradas, mais somos protegidos. Shabbat Shalom.